Boa noite, sejam todos bem-vindos a mais um culto que tem sido bem diferente nos últimos dias, mas esperamos que muito em breve possamos estar no templo de Deus adorando o seu nome. Os momentos que vamos passar aqui, nós vamos expressar através do louvor toda a nossa gratidão a Deus por Ele ser o nosso Rei. Ele é Rei dos Reis e Ele merece toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Então eu te convido a pegar o seu inário e nós vamos cantar esse hino que tem fortalecido a nossa fé num Deus que é o nosso Criador, que é o nosso Rei dos Reis. Número 73 do nosso inário. Agora é um convite para que eu e você possamos colocar nas mãos de Deus todos os nossos pedidos, na certeza de que Ele pode nos responder segundo a sua vontade. Vamos cantar Em Tuas Mãos 480. Esta é minha oração.
Deus te abençoe e que Ele possa te dar a paz nesses momentos tão difíceis. Deus vê em suas lágrimas força pra vencer e ouve os seus pedidos e quer te ver crescer, mas sei que é difícil crer. Mas não deixa a tempestade cobrir sua vontade de atravessar as nuvens e viver olhando o horizonte que não está tão longe. E esperar no Deus que vai além. Eu vejo em seus olhos o que já vi nos meus. A rima da incerteza que a espera escreveu, mas sei que é difícil crer. Eu ouço melodias no fundo de um olhar e oro noite e dia pra Deus te observar, mas sei que é difícil crer. Mas não deixa a tempestade cobrir sua vontade de atravessar as nuvens e viver olhando o horizonte que não está tão longe e esperar no Deus que vai além das circunstâncias, palavras ou distâncias, transforma o medo em força pra vencer e olha o horizonte que não está tão longe. Espere nesse Deus que vai além. Esperar no Deus que vai além. Olá, amigos, tudo bem com vocês? É um prazer estar contigo mais uma vez para nós cultuarmos o nome do nosso Deus, mesmo separados, mesmo longe, nas condições em que nós estamos, que o mundo está nos envolvendo hoje, mas é sempre bom saber que mesmo em meio ao caos, mesmo em meio aos problemas, nós podemos descansar nos braços do nosso Pai. E eu convido a você que feche seus olhos para juntos orarmos a Deus. Senhor Deus, nosso Pai querido, nesse momento nós iremos estudar a Tua Palavra. Por favor, nos auxilia com o Espírito Santo para nós entendermos e colocarmos em prática tudo o que nós iremos estudar. Suplicamos e agradecemos em nome do Senhor Jesus. Amém. Muito bem. O tema da mensagem de hoje tem por título Resistir e Ele fugirá de vós.
resistir ao inimigo, resistir às tentações, resistir às provas, resistir a tudo que ele coloca em nossa vida, e assim o grande inimigo ele vai estar fugindo da nossa presença, porque ele sabe que sobre a nossa vida ele não tem mais poder nenhum. E o texto está baseado em Tiago, capítulo 4, o versículo 7. Esse texto vai ser projetado e muitos outros textos também, mas eu quero que você procure em sua Bíblia e junto nós vamos acompanhar a leitura do texto bíblico. Então, Tiago, capítulo 4, o versículo 7. Existem várias cartas na Bíblia. Existem a carta aos Coríntios, a carta aos Romanos, a carta aos Gálatas, Efésios, Tessalonicenses, Colossenses e assim por diante. Cada carta foi destinada a um povo especial. Por exemplo, Coríntios aos cristãos que moravam em Corinto, Romanos aos cristãos que moravam em Roma e assim por diante. E cada carta tinha um endereçador, tinha uma pessoa destinada. A carta de Tiago não tinha um povo específico, não tinha uma cidade específica, mas ela foi escrita para os cristãos de um modo geral. Uma carta escrita para os cristãos ficarem encorajados, ficarem firmes na fé, porque eles estavam passando por uma situação muito delicada, uma situação de grande perseguição. Então, uma carta de encorajamento. Mas, apesar de ter sido escrita há muito tempo atrás, ela vem de acordo com as nossas necessidades. É uma carta bem atual, com assuntos bem atuais. E no versículo 7 diz o seguinte, capítulo 4, versículo 7. Sujeitai-vos, portanto, a Deus, mas resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Sujeitar-se a Deus é um texto bem pequenininho, mas que traz uma verdade muito grande. Sujeitar-se a Deus. O que é sujeitar-se a Deus? É você pegar a sua vida e colocar nas mãos de Deus. É deixar com que Deus agora guie a sua vida, deixar com que Deus seja o Senhor da tua vida. E assim, quando nós deixamos Deus guiar, quando deixamos Deus ser o nosso Senhor, quando nós nos sujeitamos a Deus, Ele vai nos guiar, Ele vai nos mostrar o caminho que devemos seguir, e assim nós estaremos resistindo ao diabo. E consequentemente, Ele vai fugir de nós. Porque Ele sabe que sobre a nossa vida, Ele não tem poder algum. Há muito tempo atrás, existiu um presidente dos Estados Unidos chamado Abraham Lincoln. Abraham Lincoln, ele foi o 16º presidente dos Estados Unidos. E dentre muitas outras obras que ele fez, ele teve um dever de cuidar ali da revolução interna, de uma briga interna que existe ali, um conflito interno norte-americano. Então, ele teve que aplacar uma guerra civil americana. E nessa guerra civil, ele teve também o privilégio de acabar com a escravidão dos Estados Unidos e trazer novamente o poder ao governo. Mas antes de ser presidente e antes de fazer grandes obras como presidente, na sua infância, conta-se a história, que ele tinha um amigo muito especial chamado Austin, e como toda criança, eles gostavam de brincar. Na época, não existia a tecnologia que nós temos hoje, não existiam os entretenimentos que as crianças de hoje têm, como celular, tablets, computadores. Então, eles brincavam em meio à natureza. E lá, na região onde ele morava, existia um local chamado Pedra Bonita. E eles olharam para aquele monte alto e disseram o seguinte, olha, vamos apostar uma corrida e vamos ver quem chega primeiro no topo da Pedra Bonita. E assim eles foram correndo, foram brincando para ver quem chegava primeiro lá no topo. E quando chegaram lá em cima, eles olharam ali para aquele vale bonito e esqueceram até quem tinha chegado primeiro. E lá embaixo tinha um lago de água bem cristalina que dava até para você enxergar os peixes. E se você tivesse uma certa habilidade, você conseguia até pegar os peixes com a própria mão. Eles decidiram descer correndo até as margens daquele lago. Ao chegar às margens do lago, eles ficam espantados com um estrondo tremendo, um barulho ensurdecedor. E a mesma hora que eles ouviram aquele barulho, eles sentiram algumas pedrinhas caírem em cima deles e uma poeira enorme se levantar.
E para o espanto deles, exatamente o local onde eles estavam, lá na Pedra Bonita, caiu uma rocha enorme em cima do local onde eles estavam. Eles perceberam que se tivessem demorado mais alguns minutos, eles teriam morrido esmagados por aquela rocha. Muito tempo depois, Lincoln já era presidente e Austin estavam conversando e dando uma entrevista sobre a vida de Lincoln. E ele conta sobre esse fato que aconteceu na infância deles. E ele fala o seguinte: olha, hoje eu sei porque Lincoln não morreu naquele dia. Hoje eu sei porque a nossa vida foi poupada. É porque Deus, ele tinha um plano especial na vida desse homem. Hoje eu sei porque naquele dia, há muito tempo atrás, nós não morremos. É porque Deus tinha um propósito especial na vida de Abraham Lincoln. Querido amigo, assim como Lincoln, Deus também tem um propósito especial para a minha e para a tua vida. Ele quer cuidar da gente, Ele quer nos abençoar, Ele quer nos proteger, Ele quer mostrar o caminho certo que nós devemos seguir. Esse é o propósito de Deus para a nossa vida, é a salvação. Então nós devemos sujeitar a nossa vida a Ele, deixar com que Ele nos guie, para que assim nós venhamos ter a vitória sobre o nosso grande inimigo, que é Satanás. O fato é que nós estamos em meio a uma guerra. Essa guerra espiritual. De um lado, Deus, do outro, o inimigo. E nós ali bem no meio do fogo cruzado. E Deus está nos chamando para ir para o lado dele. E ao mesmo tempo que Deus nos chama, existe um inimigo querendo nos atrapalhar. E aí, qual é o lado que nós vamos escolher? O fato é que já existe um lado vencedor. O lado de Deus é o lado vencedor. Então, se é para escolher um lado, olha, eu digo para vocês, eu quero ficar do lado vencedor. Eu não quero ficar do lado que perde, do lado que já está decretada a derrota dele, não. Eu quero ficar daquele lado que eu já sei que é vencedor, que vai vencer e que já venceu. Então, se é para escolher um lado, escolha o lado de Deus. Porque Ele é vencedor e Ele garante a nossa vitória. Então, amigos, estamos na guerra, estamos na luta. O inimigo, ele é forte. O inimigo, ele é poderoso. Ele sabe qual é o nosso ponto fraco. Ele sabe aonde nos tentar. E a única forma que eu tenho para sobreviver nessa guerra é me apegar a Deus. Aí você me pergunta, mas pastor Carlos, como é que eu faço para me apegar a Deus? Eu vou te dar a resposta. Apegar-se a Deus, sujeitar-se a Deus, é estar em comunhão com Deus. É você ler a Bíblia. É você estudar a sua lição da escola sabatina. É você estar em oração. É ler o Espírito de Profecia. É ler, é estar em comunhão com Deus. É assim que nós vamos nos aproximar de Deus. Então leia a palavra de Deus, ore. Nós estamos em meio à guerra. Satanás não brinca de ser mal. Ele é mal. Ele não brinca com a nossa vida. Ele joga duro para nos tirar de perto de Deus. É isso que ele faz. Então, amigo, por favor, se apega a Deus com todas as forças que você tem. Nós estamos vivendo em momentos cruciais da história da humanidade e este não é o momento de ser cristão, de brincar de ser cristão. É o momento de ser cristão de verdade. É o momento da dedicação da vida a Deus. É o momento da consagração. Aproveita esses momentos que você está ficando mais tempo em casa, esses momentos que você está com mais tempo livre e esteja mais em oração, esteja mais em comunhão. Olha quantas e quantas vezes nós deixamos de ler a Bíblia para fazer outra coisa que mais banal. Quantas e quantas vezes nós deixamos de orar a Deus para fazer coisas que não tem tanta pressa assim, que nós podemos deixar para depois e possamos ter uma nossa comunhão maior com Deus. Então este é o momento, não é o momento de brincar com a salvação, não. A salvação é o assunto mais sério da nossa vida, é aquilo que nós devemos levar mais a sério, é o assunto da salvação. Então não brinca, leva a sério, ora mais, estude mais a Bíblia, reúna a tua família para estudarem, para orarem. Aproveite esse momento que você está mais tempo em casa, que você tem mais tempo livre para você orar mais, para você estar mais em comunhão com Deus. Leva a tua família aos pés do Senhor Jesus.
Orem junto, clamem a Deus junto, clamem a Deus para que o Espírito Santo esteja sobre a tua vida. Peça a proteção dos anjos. É isso que nós devemos fazer nesses dias, e especialmente porque nós estamos já quase no fim. Cristo já está quase chegando. E é isso que nós devemos fazer. Orar, estar em comunhão com Deus. O inimigo, ele não brinca. Olha a artimanha dele. Em 2 Coríntios, o capítulo 11, o verso 14 e o verso 15 está escrito o seguinte: e não é de admirar, porque o próprio Satanás se transforme em anjo de luz. Não é muito, pois, que os seus próprios ministros se transformem em ministros de justiça. Ele anda por aí. A Bíblia fala que ele é como um leão ao nosso redor, prestes a nos devorar. Ele está esperando apenas uma chance para entrar na nossa vida. Ele está esperando apenas uma chance para entrar em nossa família. Fecha as portas para que ele não entre. Fecha as janelas para que ele não entre. E a forma que você vai estar fechando as portas e as janelas é suplicando a proteção divina. Ele se transforma em anjo de luz para enganar. Ele tem os seus ministros e aquilo que ele fala é bonito, chama atenção e faz até um certo sentido. E se eu não estiver apegado a Deus, eu vou cair. Ele nos derruba. E às vezes a rasteira que ele dá é tão grande que dificilmente nós iremos nos erguer novamente. A irmã White, no livro Mensagem aos Jovens, a página 52, ela diz o seguinte: quando humildemente suplicam auxílio do poderoso conquistador, os mais fracos crentes, na verdade, confiando firmemente em Cristo, podem com êxito resistir a Satanás e as suas hostes. Está aqui o segredo. Confiança em Deus, buscar em Deus, suplicar a Deus. É assim que nós iremos vencer não apenas o inimigo, mas todas as suas hostes, todo o seu exército. Esta é a forma. Mas na mesma página 52, algumas linhas antes desse parágrafo, irmã White, ela fala o seguinte: que quando o crente, quando o cristão, ele simplesmente não quer saber de Deus, quando o ser humano ele simplesmente não quer saber de Deus e abandona a Deus, Cristo, ele não vai mais poder e não vai mais estar dando a sua proteção àquela pessoa. E ele vai estar sozinho. É ele sozinho lutando contra o inimigo. Na verdade, quando ele está longe de Deus, essa pessoa já está nas mãos de Satanás. E vai ser uma luta grande. Vai ser difícil ele se largar, ele conseguir se libertar das mãos do inimigo. Não é impossível, mas é difícil. A não ser que ele caia em si, preste atenção no que está fazendo e clame a Deus pela libertação. E aí ele vai se libertar. Mas o fato é que Deus ele nos dá forças, por mais fraco que a gente possa ser, nós podemos sim resistir às forças do inimigo. Não pela força nossa, mas pelo poder que vem lá do alto, pelo poder que Deus lhe dá para a gente. E como que nós iremos fazer isso? Paulo, ele já nos diz: orai sem cessar. Isso está em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, verso 17. Um texto pequenininho, um texto muito pequeno, mas que traz uma verdade tremenda para a nossa vida. Orai sem cessar. Nós, como cristãos, nós, como filhos de Deus, nós não devemos ter apenas alguns minutos, alguns momentos de oração, mas nós devemos ter uma vida de oração. Amigo, quanto que você já orou hoje? Não estou perguntando dessa oração que nós fizemos aqui no começo, não. Estou falando daquele teu momento de comunhão com Deus. Você já tirou algum momento para orar hoje? Você já tirou algum momento para estar em comunhão com Deus? Eu tenho o costume de orar às 9 da manhã, ao meio-dia, 3 da tarde e 3 da tarde e às 6 da tarde. Esse é o horário que eu tenho para orar. Mas isso é apenas um exemplo. Você tem que ter um momento especial para você. É isso que o Paulo está dizendo: orar sem cessar.
tenha um momento de comunhão, um momento de adoração a Deus. É isso que eu estou dizendo para você, é isso que Deus ele quer para você, que você tenha um momento de oração, um momento de comunhão com Deus. Então, ore, não pare de orar, ore sem cessar. Então, amigo, esteja em comunhão com Deus, esteja adorando o nosso Deus, esteja ali sempre buscando a Deus, é isso que você deve fazer. Conta-se que há muito tempo atrás existiu um missionário e ele vivia ali na Índia, pregando a palavra de Deus para os habitantes dali. E ele era conhecido como um homem de oração. As pessoas olhavam para ele e viam, esse homem é um homem de oração, um homem que gosta de orar. E ele tinha o costume de passar horas em oração. Às vezes ele passava a noite inteira, amanhecia o dia ele orando. Certa ocasião ele ficou um mês orando a Deus. Ele orava direto, sem parar. Parava apenas para comer e para beber, o suficiente para manter a vida, mas depois ele continuava orando, um mês inteiro de oração. E ele, quando perguntavam por que ele ficava tanto tempo orando, ele dava a resposta. Ele dizia o seguinte: eu fico muito tempo orando porque o inimigo ele é poderoso. E eu tenho que buscar a Deus em oração para ter forças para resistir às ciladas dele e assim eu conseguir pregar o Evangelho. É assim que a gente tem que ser. Nós devemos estar orando constantemente a Deus. Eu não sei como é a tua vida, eu não sei como é o teu tempo, mas sempre que você tiver um tempinho, busque a Deus em oração. Sempre que você não estiver no trabalho, que você não estiver estudando, que você não estiver atarefado, busque a Deus em oração. Esteja sempre tentando estar com o teu pensamento ligado a Deus. Ellen White, na revista Review and Herald, de 13 de maio de 1862, ela falou o seguinte: ao som de fervorosa oração, treme toda a hoste de Satanás. E quando anjos todo-poderosos, revestidos da armadura do céu, vêm em auxílio da desfalecida e perseguida alma, Satanás e suas hostes retiram-se, pois bem sabem que está perdida a sua batalha. Percebe o poder que você tem em suas mãos através da oração? Satanás ele não apenas tem medo, mas ele treme de medo quando nós, em fervorosa oração, nos consagramos, nos ajoelhamos e buscamos a Deus. Porque ele sabe que sobre a nossa vida ele não tem poder nenhum. Orai sem cessar. A oração é a respiração da alma. A oração é a respiração da vida. E é isso que nós devemos fazer constantemente. Lá em Gênesis capítulo 1, o verso 26 e 27, narra a história da criação do ser humano. E antes de Deus nos formar, ele fala o seguinte: também disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os répteis que rastejam pela terra. Criou Deus, pois, o homem à sua imagem. A imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. Deus, quando ele cria o ser humano, quando ele cria o homem, ele diz: agora o homem vai ser a minha imagem, a minha semelhança. E ele cria o ser humano perfeito, estando sempre em comunhão com Deus, sempre buscando a Deus. No entanto, olhando através dos olhos da Bíblia, nós vimos que o homem ele se afastou de Deus. E agora o homem já não tem mais esta imagem e semelhança de Deus. Porque o pecado, ele mudou a nossa forma de ser. O pecado, ele mudou a nossa forma de ser, o pecado mudou a nossa forma de pensar, a nossa forma de agir e mudou a nossa comunhão com Deus. Consequentemente, nós deixamos de ser a imagem e semelhança de Deus. Porque o pecado nos distancia de Deus. Para eu retornar ao estágio inicial e procurar chegar um pouquinho perto daquilo que eu era lá no passado, que o ser humano era lá no passado, a imagem e semelhança de Deus,
é necessário nós estarmos em comunhão com Deus. Porque quanto mais eu me aproximo de Deus, mais eu me aproximo de Jesus, mais eu fico semelhante a Ele. Imitai a Cristo, olhai a Cristo. Paulo ele fala, olha, sede imitadores de Cristo da forma como eu sou. Então, e isso só vai acontecer quando eu estou em comunhão com Deus. Mas existe o pecado e existe o grande inimigo. E à medida que Deus ele está buscando trazer o homem para se aproximar dele, o inimigo ele está lutando para fazer com que o homem se afaste de Deus. Deus ele aproxima o homem para que o homem tenha sua imagem, sua semelhança. Satanás, ele afasta o homem de Deus. Ao afastar o homem de Deus, ele faz com que o homem passe a ter a imagem deturpada e pervertida de Satanás e tenha também a sua semelhança totalmente corrompida. É isso que ele quer fazer, que nós venhamos deixar de ter a imagem de Deus e agora venhamos ter a sua imagem. Tenha cuidado, ore, leia a Bíblia e esteja em comunhão com Deus. A nossa vida é igual um passarinho, sabe? O passarinho ele está na proteção quando ele está ali no ninho. Mas quando ele sai do ninho e vai dar uma volta, aqui ao redor ele vai encontrar perigos, ele vai encontrar os predadores, ele vai encontrar os caçadores, as adversidades da vida. Então, assim que ele vai estar, ele só vai estar protegido se ele estiver aqui, ó, dentro do ninho. Do mesmo jeito é a nossa vida com Deus. Deus está chamando, dizendo, filho, ó, fica aqui na minha proteção. E aqui eu vou estar cuidando de ti. Mas quando você sai de perto de mim, aí você vai estar sujeito aos perigos da vida, às tentações, às dificuldades, às heresias. Tudo isso você vai estar sujeito. Então, você só vai estar protegido quando estiver aqui dentro do ninho. E eu vou estar cuidando de ti. Cristo, o nosso Senhor Jesus, quando esteve aqui na terra, ele foi tentado de várias formas por Satanás. Se nós colocarmos em uma escala de 0 a 10, nosso Senhor Jesus foi tentado na escala 10. Nós somos tentados ali, chegamos ali no máximo no 3. É assim que Satanás ele trabalha. Com Cristo ele foi tentado. E o inimigo ele é tão sagaz que ele chega aparentado de um ser iluminado, um jovem que é temente a Deus, e começa a tentar induzir Jesus ao erro. E usando a própria Bíblia, ele queria fazer com que Jesus caísse no erro. Está escrito, se você mandar essas pedras se transformarem em pães, elas vão se transformar. Está escrito, se você pular desse penhasco, Deus vai dar ordem para que os anjos te guardem. E a mesma forma que ele usava o está escrito, Jesus também, ele usava o está escrito. Não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra de Deus é que ele vai viver. Ele sempre usava a palavra de Deus para se defender. E quando ele percebeu que não adiantava usar a Bíblia para tentar induzir Jesus ao erro, agora ele tenta apelar para o emocional e para a cobiça. E mostra todas as riquezas, todos os prazeres que o mundo pode oferecer. E diz para Jesus, se você se ajoelhar e me adorar, tudo isso aqui vai ser para vocês. Percebe o que ele faz? É assim que ele joga. Ele joga sujo. Ele vai onde nós somos fracos. Naquele momento, Jesus estava com fome, Jesus estava com sede, e ele foi tentar onde Jesus estava fraco naquele instante. Naquele instante, Jesus estava vulnerável, porque ele estava sozinho. Ele disse, essa é a chance que eu tenho para vencer o Filho de Deus. Essa é a chance que eu tenho de ser definitivamente o Senhor desse planeta, o Senhor da raça humana. Ele foi tentar Jesus. Amigo, se ele fez isso com Jesus, imagine só com a gente.
o que Ele é capaz de fazer. Imagina só com a gente que nós somos fracos, nós somos pecadores. Imagina só o que Ele pode fazer com a gente. Imagina só o que Ele faz na vida de uma pessoa quando essa pessoa está longe de Deus. Ele faz o que quer. Ele deita e rola, Ele acaba, Ele afasta, Ele destrói a vida. É isso que Ele faz. E a única chance que eu tenho de sobreviver é estar me apegando a Deus. Mensagem aos Jovens, página 59. Satanás induz muitos a crerem que a oração a Deus é inútil e apenas uma formalidade. É isso que ele faz. Ele quer nos afastar de Deus. E eu tenho que me proteger usando, segundo o que Paulo fala, a armadura do cristão. Efésios capítulo 6, verso 10 a 18 diz assim: quanto ao mais, sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder, revesti de toda a armadura de Deus, para poderes ficar firmes contra as ciladas do diabo. Porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores desse mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e depois de terdes vencido tudo, permanecer inabaláveis. Estai, pois, firmes, cingindo-vos com toda a verdade e vestindo-vos da couraça da justiça. Calçai os pés com a pregação do Evangelho da paz, embraçando todo o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do inimigo. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, com toda oração e súplica, orando todo o tempo no Espírito, e para isto vigiando com toda perseverança e súplica por todos os santos. A armadura do cristão. É assim que deve ser a nossa vida. Olha que o inimigo ao redor, como um leão, pronto a devorar, e a única chance que nós temos de lutar e nos proteger é estar usando a armadura do cristão. É o capacete da salvação, é o escudo da fé, é usar os calçados, que é a pregação do Evangelho, é a couraça da justiça, é a espada, que é a palavra de Deus, e o cinto da verdade. Esta é a forma que eu vou estar me protegendo, que eu vou estar liberto das garras do inimigo. Por maior que seja a pressão exercida sobre a alma, a transgressão é o nosso próprio ato. Por mais severo ou inesperado que seja o ataque, Deus nos proveu auxílio, em sua força podemos vencer. Para Patriarcas e Profetas, a página 421. Aqui é a nossa vida. Nós estamos bem aqui, ó, na beira do precipício, na beira do abismo, e aqui somos nós. O inimigo, ele não nos empurra, mas ele nos coloca aqui na beira do precipício. Quem dá o passo para cair ou para dar meia volta, somos nós. Ele não vai nos jogar. Quem decide pular no precipício sou eu e é você. E também quem decide manter a vida e dar meia volta e voltar para os braços de Jesus, somos nós. Qual a decisão que você quer tomar? Você quer dar mais um passo e cair? Ou você quer dar meia volta e se entregar completamente nos braços de Deus? Mas você pergunta, mas pastor Carlos, eu nunca abandonei a fé. Eu sempre estive nos caminhos de Deus. Amém, querido irmão. Continue assim, mas vigiai, para que o inimigo não venha entrar na tua vida e assim ele venha acabar e te colocar na beira do precipício e você cair. Vigie e ore para você não cair na tentação. Minha vozinha já falava, muita oração, muito poder. Pouca oração, pouco poder. E nenhuma oração, nenhum poder. Quer ser poderoso? Quer vencer as ciladas do inimigo? Ore. Esteja em comunhão com o nosso Deus. E o último texto que eu quero ler com vocês nessa noite está em Romanos capítulo 8, verso 35 ao 39. Quem nos separará? Quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação, ou angústia, ou perseguição, ou fome, ou nudez, ou perigo, ou espada? Como está escrito,
Por amor de ti, somos entregues à morte o dia todo. Fomos considerados como ovelhas para o matadouro. Em todas estas coisas, porém, somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Porque eu estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá separar-nos do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Nada pode nos separar do amor de Deus. Ninguém vai nos afastar de Deus, a não ser que eu permita que Satanás ele entre e me afaste de Deus. Mas se eu não permitir, ele pode vir com toda a força que ele tem, porque 1000 vão cair ao meu lado, 10.000 à minha direita, e eu não vou ser atingido, porque eu olhei para o céu e fiz de Deus o meu refúgio e a minha fortaleza. E Cristo ele está ali nos chamando. Devemos estar assim com o Senhor Jesus, abraçados com Ele, no conforto do braço de Jesus, sendo protegidos, sendo acalentados, sendo acariciados por nosso Deus. Estamos ali no calor dos braços do nosso Pai querido, Ele dizendo: filho, fica perto de mim, porque aqui do meu lado, nos meus braços é que você tem a proteção. Porque quando Deus está com o nosso lado, o inimigo não chega nem perto, porque Deus nos protege, os anjos estão ao nosso redor, lutando a nosso favor, nós estamos bem no meio, e um exército ao nosso redor, lutando contra o inimigo, lutando contra os demônios, lutando com tudo aquilo que ele vem lançar sobre a nossa vida, e nós estamos protegidos. Meu querido irmão, minha querida irmã, te agarra com todas as forças que você tem ao nosso Senhor Jesus. Esta é a única forma de sairmos vitoriosos dessa guerra espiritual. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde e que você esteja sempre buscando a Deus em espírito e em verdade, adorando o nosso Senhor, orando, lendo a palavra de Deus, enfim, esteja em comunhão com o nosso Pai. Feche os teus olhos e vamos orar a Deus. Senhor querido, nosso Pai de amor, muito obrigado por esses momentos especiais que nós passamos em Tua companhia, onde nós estudamos a Tua palavra e pedimos que o Senhor venha estar conosco sempre, que o Espírito Santo esteja sempre nos auxiliando e assim nós venhamos ter forças para vencer o inimigo. Nos dá um restante de noite em Tua companhia e na iluminação do Espírito Santo, abençoa o nosso lar, suplicamos e agradecemos em nome do Senhor Jesus. Amém. Que Deus te abençoe, desde agora e para sempre. Amém.